das drogas, da bebida, da prostituição, está perdido no mundo do dinheiro, da luxúria, e Jesus Cristo, pela sua misericórdia, nos resgatou. E muitos também poderiam estar aqui, mas não querem. É muito sério isso, olha Jesus. E olha que interessante, estava na minha casa, não tinha R$1 para vir, vou contar, não tinha R$1 para vir. E eu falei, eu queria ir, Senhor, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu até comentei com a minha esposa. Aí eu entrei nas contas do banco lá, fui numa conta, fui na outra. Aí 50 centavos na conta. Aí eu falei, eu vou pegar e vou meter o doido, vou fazer o Pix para outra conta minha. Digitei lá R$100, coloquei para fazer o Pix. Não tinha o dinheiro na conta e o Pix foi. Aí eu falei, Jesus, é Deus confirmando que é para ir. E aí eu falei para minha esposa, eu vou à paisana, não vou colocar gravata, nada, para ninguém me dar oportunidade. Vou ficar quietinho na minha, só vou só para ouvir a palavra. Mas o Espírito Santo já começou a falar no meu coração. Estou aqui com a minha esposa, com o meu irmãozinho Gustavo, tá? Eu venho debaixo da bênção das minhas pastoras, a pastora Juliana, pastora Cleide, né? Do nosso Ministério Cristo, Palavras Vivas, que, aleluia, Jesus, vamos fazer a vontade do Senhor Jesus. E hoje o Senhor colocou uma palavra que eu não sei entender, por essa parte comecei a orar aqui com o irmão estava orando. Deus colocou uma palavra que é o meu coração, que está no livro de Josué, aleluia, Jesus. Oh, Rafa, aleluia, glória a Deus, Pai. Deixa eu só achar o livro aqui. Mas já é Josué no seu capítulo de número, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Capítulo 24, no seu versículo de número 14, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sou muito grato a esse Deus, irmãos. Hoje eu posso falar ao Senhor que hoje eu sou um filho salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Outra hora eu estava perdido nesse mundo, meus irmãos. Quem não me conhece aqui, hoje eu vivo o verdadeiro milagre de Jesus na minha vida. Hoje eu vivo aquele versículo que fala no livro de Lucas 1:37. Pois para Deus nada é impossível. Aleluia, Jesus. Outra hora eu estava nesse mundo aí perdido no vício das drogas, da prostituição virtual, do cigarro, fazendo coisas que desagradavam o nome santo do Senhor. E por 17 anos eu fui escravo de Satanás. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus. Um dia eu tive um encontro com o grandão da Galileia. E ali Jesus, ele começou a mudar a minha história. Jesus, ele começou a mudar a minha vida, aleluia, Jesus. E quando eu passei por aquelas portas, aleluia, Jesus, eu tive um encontro com o Senhor. E aí o que me confrontou? Aleluia, Jesus. A palavra. Isso daqui transforma, isso daqui cura, isso daqui liberta. Aleluia, Jesus. E eu ia para os cultos, meus irmãos, eu saía da igreja chateado, eu saía da igreja bravo. Eu não vou mais para essa igreja não, porque tudo que falava era, parece que está falando para mim. E ali o Espírito Santo começou a me confrontar na palavra. Toda a pregação que eu ia era a palavra que confrontava. E olha que interessante, enquanto a palavra te incomodar, tocar no seu coração, para mexer com o seu interior, que você tem que melhorar, que você tem que mudar, tá tudo certo. Agora quando começar a usar dessa verdade para massagear o seu ego, para dizer que você é isso, que você é aquilo, tem coisa errada. O único que tem que brilhar aqui dentro é Jesus. O único que é o todo-poderoso aqui é Jesus. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nem aqui nós estaríamos. E eu sou grato a esse Deus que essa palavra ela começou a penetrar no meu coração. E ali eu entrei, comecei a estar com um processo de libertação. E hoje, para honras e glórias do Senhor Jesus, eu e minha casa estamos servindo ao Senhor Jesus. Glória a Deus! E é sobre isso que eu quero falar, aleluia, Jesus. Josué 24, no seu versículo de número 14. Diz assim: Josué faz um novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ao qual serviram os vossos pais, dalém do rio do Egito, para servir o Senhor. E Josué disse: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor,
Olhei hoje a quem servai, os deuses a quem servirão os vossos pais, que estão além do rio. Aleluia, Jesus. E Josué fala: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. É uma palavra muito forte, meus irmãos. Pois bem sabemos que esse povo, aleluia, o povo de Israel, o povo do Senhor, o povo ao qual o Senhor Jesus escolheu, é um povo que é muito rebelde, um povo muito orgulhoso, um povo que só olhava para Deus no momento de necessidade, no momento que estava cativo, que estava preso, aleluia, Jesus. E Deus, olha só que interessante, Deus, ele é tão misericordioso que ele levantou um libertador, Moisés, que é para tirar o povo da escravidão do Egito. Glória a Deus, Rafa, aleluia. E Deus, ele conduziu esse povo até uma terra prometida, uma terra onde manava leite e mel. E Deus sustentou esse povo durante 40 anos. A promessa que era para ser 40 dias, devido à murmuração, se transformou em 40 anos. Mas mesmo assim, Deus, ele se manteve firme na sua promessa. Deus, ele pegou e não deixou de cumprir aquilo que ele havia prometido para o povo. Mas olha só que interessante, 40 anos no meio do deserto, nuvem de dia, coluna de fogo, à noite, o maná do céu para alimentar o povo. E olha que povo ingrato. Mas no Egito tinha pepino, tinha cebola, aleluia, Jesus. Mas olha só, está rejeitando o maná que vem do céu, está rejeitando o pão vivo que vem do céu para alimentar, aleluia, Jesus. Outra hora estávamos cativos no mundo, estávamos presos na garra de Satanás, fazendo tudo aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. E Deus, pela sua misericórdia, nos resgatou do mundo, nos trouxe para casa, nos limpou, nos remiu. E hoje, para a sua glória, nós estamos aqui, podendo adorar o teu santo nome. E muitas das vezes, irmãos, corta para mim também, somos ingratos, não sabemos dar valor. Muitas das vezes, com o pouco que temos, questionamos a Deus, reclamamos com Deus, aleluia, Jesus. Muitas das vezes colocamos Deus na parede. Se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Se o Senhor não me dá, eu não vou fazer. Quem somos nós para colocar Deus na parede, para questionar esse Deus? Não somos nada, aleluia, Jesus. E Josué, olha que interessante, um homem já de certa idade, um homem velho, e ele faz o que? Ele começa a convocar os anciões, os mestres. O que? Para exortar o povo, para chamar a atenção do povo, para trazer o que? A lembrança. Lembra quando você estava cativo no Egito? Lembra quando você estava sendo escravo de Satanás? Lembra quando você pedia para que Deus, que eu viesse te libertar, te tirar desse cativeiro, dessa prisão, desse calabouço? Eu atendi a sua oração, aleluia, Jesus. Mas hoje, olha só que grave que nós estamos vendo nos tempos de hoje. O Espírito Santo falou para mim exatamente no meu coração: eu estou muito triste com o meu povo, aleluia, Jesus. Porque a idolatria é algo muito grave, é algo muito sério, é algo que Deus não se agrada. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E tem pessoas que estão na igreja, mas estão o quê? Fazendo coisas que não estão agradando ao Senhor. Quando eu falo idolatria, eu não falo só idolatria de imagem. Eu falo idolatria de pessoas, de ídolos, de cantores, de pastores, seleção, futebol, time. Estamos em Copa do Mundo. Tem crente que vai deixar de vir da igreja para assistir o jogo do Brasil. Tem crente que poderia estar aqui no dia de hoje, nessa mini vigília, mas preferiu estar vendo o jogo da seleção brasileira. Estão trocando Jesus. Olha só, o preço da traição. Estou trocando Jesus por 2 horas vendo pessoas por atrás de uma bola. Não vai me acrescentar em nada. É o que está acontecendo isso. Quando eu falo isso, meus irmãos, não é para chamar atenção, não. É para trazer o quê? Um alerta. Glória a Deus, a lembrança. Pai. Porque se a gente não estiver dentro da palavra, muitas pessoas vão ser enganadas, muitas pessoas vão ser confundidas. E é o que está acontecendo no meio da igreja. Tem muitas pessoas que acham que Deus está no negócio e Deus não está. Acha que Deus está naquele lugar e Deus não está. Acha que está fazendo a vontade do Senhor, mas não está. Por quê? Porque está permitindo o quê? O seu coração. Onde é que está o seu coração? A palavra do Senhor diz claramente: onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. O seu tesouro está onde? O seu tesouro está aqui na terra
o seu tesouro está lá no céu. Se você juntar o tesouro aqui na terra, o ladrão vai vir e vai roubar, ou a ferrugem, a traça vai pegar e vai estragar. Mas se você juntar o tesouro no céu, o ladrão não rouba, não tem como estragar o tesouro no céu. E tem pessoas que estão perdendo o seu tesouro, que estão enterrando os seus dons, que estão enterrando os seus talentos. Tem pessoas que têm usado os seus dons em benefício próprio, mas quem tem que brilhar é Jesus. Estão se esquecendo, olha Jesus. Eu me preocupo, me traz uma preocupação muito grande hoje em dia no meio das igrejas. Prosperidade é bom, ter carro é bom, ter casa é bom ter um dinheiro na conta, é bom ter uma vida de conforto, mas não estamos em tempo de quê? De prosperidade. O tempo agora é o tempo de arrependimento. O tempo agora é de chegar aos pés do Senhor Jesus. O tempo agora é de abandonar as velhas práticas do mundo, abandonar o pecado, abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus. E eu vejo muitas igrejas só pregando prosperidade. Não, você é isso, você é aquilo, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas não, é mentira do diabo. Por que eu falo que é mentira do diabo? Jesus foi conduzido até o deserto, 40 dias e 40 noites. Estava totalmente vulnerável, fraco, porque ele era humano. E o que Satanás veio? Confrontar. Se você quiser, você pega essas pedras e transforma em pão. E Jesus repreendeu Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele não satisfeito continuou. Mas se você se jogar daqui, ele dará ordem aos seus anjos, porque para te guardar. Mas se você se prostrar perante mim, eu vou te dar todos esses reinos aqui, ó. Quem prometeu riqueza, quem prometeu dinheiro, carro, fama, foi o diabo. Jesus falou simples, uma coisa muito simples: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não prometeu nada aqui na terra, ele prometeu lá em cima. E tem pessoas que estão com o coração aqui embaixo, nas coisas terrenas. Tem pessoas que estão prestando culto a outros deuses, está prestando culto às coisas desta terra. Quando você presta culto a um time de futebol, isso é idolatria. Quando você começa a prestar culto para um cantor famoso, isso é idolatria. Quando você começa a prestar culto para um pregador famoso, isso é idolatria. Entendeu? Admirar é uma coisa, agora você começar a colocar aquilo acima de Deus, está errado. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso nos meios. Isso é triste de falar, e é uma verdade, não é mentira. E o Espírito Santo falou: eu estou muito triste, porque tem crente que vai deixar de vir para a igreja para ver os jogos. E Josué, sabe, Josué estava o quê? Alertando o povo, por quê? Porque ele sabia que o povo já não estava mais com aquele pensamento de adorar a Deus, já estava se desviando para adorar outros deuses, fazendo coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. E aí muitas das vezes vem a luta, vem a prova, vem a dificuldade, começa a questionar. Mas por quê? Porque está com o altar todo quebrado na presença, está todo desconcertado, não está servindo a Deus como deveria. Outro dia Deus falou claramente ao meu coração: tenho eu dado ao meu povo, mas pouco meu povo tem me retribuído. Nós somos muito bons em pedir para Deus, mas e na entrega? O que nós estamos entregando para Deus? O que nós estamos entregando para o Senhor? Quando eu falo, Deus não está pedindo seu dinheiro, não. Deus está pedindo o quê? Deus está pedindo frutos no mundo espiritual, frutos do reino. Jesus fala claramente: o Senhor Deus é o lavrador da terra, Jesus Cristo é a videira, nós somos os ramos. Bons ramos produzem bons frutos, ramos maus ele corta e lança no fogo do inferno. E aí eu vou deixar uma pergunta para a igreja: qual é o fruto que nós estamos produzindo para o Senhor? O fruto é o que? É você espalhar o que? A mensagem, espalhar as boas novas do reino, falar que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Eu falo porque Ele me libertou. Como é que uma pessoa que é viciada 17 anos na cocaína vai se libertar sem procurar um médico, um psiquiatra, tomando um medicamento? Foi isso aqui, ó. Era tapa, era só no meio da só no meio da força, só no meio. E essa palavra me converteu. E o Espírito Santo, uma das últimas vezes que eu ainda cometi o erro, o Espírito Santo ainda foi assim:
Você vai. Só que amanhã o cenário da sua casa vai ser desse jeito. Dito e feito, do jeito que ele falou. Até o dia que eu falei para o Senhor: Senhor, eu me rendo, eu não quero mais. Eu não quero mais. Mas eu falei para Jesus: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Me ajuda. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. E hoje eu posso falar, estamos no caminho. Da minha casa de 6 pessoas, 4 já estão convertidos verdadeiramente. Falta 2. E eu falo, muito em breve a notícia vai chegar. E eu vou poder, eu já falo isso, eu já profetizo isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu falo uma coisa para vocês também, meus irmãos. Continua. Não desista. Continua falando de Jesus para sua mãe, para o seu pai, para seu irmão, para o amigo do seu trabalho, para todo mundo. Não deixa de falar de Jesus. A nossa função é que? Jogar semente. Quem vai germinar dentro é o Espírito Santo. Não deixe de falar. Pode ser que de repente você tenha uma pessoa que se queria muito que estivesse aqui na igreja com você, não está nesse momento, mas queria nessa palavra, nessa promessa, que um dia você vai viver o quê? A promessa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Fique com essas palavras. Agradeço muito pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.